Nós então iniciamos o nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo 10, Lei de Liberdade. Nós estamos no item número 5, Livre-Arbítrio, e já iniciado, inclusive no nosso último encontro, fizemos a questão 843, se o homem tem livre-arbítrio dos seus atos, no que os espíritos responderam que se ele tem a liberdade de pensar, ele tem a liberdade de agir, pois sem o livre-arbítrio seria uma máquina. Depois nós tratamos aqui se o homem goza de livre-arbítrio desde o nascimento, e aí colocou para nós que ele tem liberdade de agir desde que tenha vontade de fazer. E aí explicou para nós aqui que nas primeiras fases da vida a liberdade é quase nula, ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades, estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. E aí então nós procuramos seguir esse raciocínio do desenvolvimento biológico, do desenvolvimento espiritual, tratando também da própria evolução espiritual, falando sobre a maturidade espiritual, a idade que o espírito tem, os valores que foram conquistados, fazendo com que ele também tenha ampliado o seu livre-arbítrio para as escolhas cada vez mais complexas, lembrando que essas complexidades vão surgindo conforme também aumenta a responsabilidade do espírito para assumir as consequências. Bom dia, Angelina. Então, do contrário, o espírito fica restrito às ações limitadas e também às consequências que são pautadas de acordo com a sua evolução e de acordo com o ambiente onde ele vive. Por exemplo, nós aqui na nossa sociedade, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas esse nosso livre-arbítrio ele é regido por leis, por diversos códigos que são criados, desenvolvidos pelos próprios homens, cada sociedade tendo ali o seu conjunto de códigos, alguns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, alguns mais liberais, outros mais restritivos. Então o nosso livre-arbítrio ele acaba sendo controlado pelas regras da nossa sociedade. Mas a gente lembra sempre que dentro dos padrões morais, o nosso livre-arbítrio também tem ali as suas limitações a partir da evolução que o espírito então alcança. Nessa questão 845, Kardec então procura explorar um pouco mais sobre as diversas situações em que o espírito fica limitado nas suas escolhas. Nessa aqui, por exemplo, 845, as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do seu livre-arbítrio. Então, quando ele fala aqui sobre predisposições instintivas que o homem traz ao nascer, trata exatamente daquilo que o espírito traz como bagagem moral e intelectual, principalmente moral, que vai mostrar ali as suas predisposições voltadas ao bem, voltadas ao mal, muitas vezes ali sujeitas às diversas influências do ambiente onde ele reencarna, mas de qualquer forma, nós, a partir da evolução que nós vamos alcançando, aqui no nosso mundo nós temos a oportunidade de desenvolvê-las e de pôr em prática. Mas então, ao nascermos, não somos, como muitas vezes se pensa, aquele caderno com páginas em branco, ou aquela esponja vazia que vai absorver tudo aquilo que é apresentado. Essa é uma visão que o mundo tem hoje, quando se fala principalmente sobre a origem do espírito, a sua formação, de onde o espírito vem. Então nós que estudamos a reencarnação como um princípio e entendemos a longa trajetória que o espírito já percorreu, e a partir dessas experiências vividas ele vai então formando a sua personalidade, formando o seu caráter, ao nascer aqui, ou seja, ao reencarnar, o espírito não vem
como um recipiente vazio. Ao contrário, ele traz ali tudo aquilo que foi conquistado. O que ele vai ter então serão ali algumas limitações, algumas restrições para as manifestações do seu livre-arbítrio de acordo com a sua necessidade. Então os espíritos respondem aqui a Kardec que as predisposições instintivas são as do espírito antes da sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos adiantado, elas podem impeli-lo a atos repreensíveis, no que ele será secundado por espíritos que simpatizem com essas disposições. Isso nesse caso, né? Se o espírito então tiver ali valores pouco desenvolvidos, então ele vai criar em torno de si uma psicosfera que vai atrair aqueles que são simpáticos aos seus interesses, às suas causas, né? Mas, como é colocado aqui também, não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, os espíritos já disseram para Kardec, quando falava sobre vícios, né, que nós estudamos, trouxeram o mesmo argumento, que não há arrastamento irresistível. Tudo depende muito, então, da força moral do espírito para resistir àquelas provocações, né, aqueles estímulos, para poder seguir ali o seu caminho evolutivo de acordo com a sua compreensão. Então essas predisposições instintivas, se é um obstáculo ao seu livre-arbítrio, os espíritos respondem então que, de acordo com aquilo que ele traz para a sua encarnação, vai ser exatamente o caminho que ele vai percorrer aqui no nosso mundo como encarnado. Miramês, complementando aqui para nós esse raciocínio, ele traz um artigo, um texto, intitulado exatamente Predisposições Instintivas. Ele vai aprofundar um pouquinho aqui para facilitar a nossa compreensão. E ele diz assim: as predisposições instintivas do espírito, quando toma um corpo físico, são as qualidades boas ou más do espírito. Vivendo com essa alma, podemos reconhecer a sua estrutura espiritual. Então é interessante, né, de nós continuarmos, observarmos, por exemplo, uma criança que começa a fazer parte da nossa família. A princípio, ela se mostra completamente dependente, tanto psicologicamente como também biologicamente, e aí conforme ela vai se desenvolvendo biologicamente e ali amadurecendo, né, o seu sistema nervoso, o seu cérebro em especial, ele começa então a manifestar ali elementos da sua personalidade. E é possível, desde o início dessa jornada, quando ele começa então a interagir de um modo mais intenso, né, de um modo mais direto com os seus familiares, é possível então, ou com as pessoas com quem ele convive, é possível então nós traçarmos ali detalhes da sua personalidade. Então, seja no ambiente familiar, seja no ambiente escolar, né, principalmente porque hoje as crianças começam a estudar com muito mais precocidade, né, então com 3 anos de idade, 2 anos de idade, elas já começam a frequentar berçários, já começam a frequentar ali outros ambientes. E aí então é possível observar que, embora elas sejam ainda tão imaturas biologicamente e psicologicamente, a personalidade já começa a se manifestar. E aí é possível, inclusive, nos casos mais extremos, né? Arnaldo, bom dia. É possível nós observarmos tanto a generosidade como também a perversidade. Nós temos notícias, né, de crianças ainda muito imaturas, mas que mostram ali traços de agressividade. Por isso, então, é possível, nessa convivência, já começarmos então a observar quais são os detalhes desse espírito, né? Quais são os detalhes da personalidade desse espírito. E continua dizendo para nós aqui Miramês: quando se fala que o ambiente em que o homem vive o influencia, trata-se de uma parcela diminuta, por vezes nada. Quando o espírito tem sua evolução voltada para o bem, dá-se o contrário. Quanto mais instigada para o mal, mais faz o bem, por já ter se conscientizado dos frutos que o amor produz. O espírito recebe o corpo que merece e ele se organiza de acordo com a estrutura do ser espiritual
que nele vai reencarnar. Se atirarmos um diamante no lamaçal, ele não deixa de ser diamante. Logo que for dali retirado, mostrará o seu brilho e consciência. A vida na Terra é como que uma escola permanente, onde a alma aprende passo a passo as primeiras letras do abecedário na vivência. Os últimos toques de libertação são, pois, nos liames da carne, provando suas qualidades para novas caminhadas que a gradação das revelações irá mostrando aos que nelas se encontram aprendendo. O espírito mais adiantado, onde quer que esteja, mostra a sua elevação espiritual. A verdade é para ser conhecida por todos os seres. Deus não tem privilegiados. As próprias entidades angélicas já passaram pelos caminhos que os homens estão trilhando. Essa verdade pode nos dar mais esperança e animarmos cada vez mais nas lutas da carne. Quando as paixões inferiores arrastam os homens para determinadas práticas repreensíveis, é porque são espíritos ainda ligados a ela por natureza íntima. Não podemos culpar as almas desencarnadas que têm as mesmas paixões, porque elas se aproximam das criaturas por afinidade de pensamentos e obras, nas mesmas faixas da vida. Não há invasão do domicílio da alma sem convite. Quando observamos almas unidas, é pela força da simpatia. Os iguais se congregam no mesmo clima que respiram. Isso é a justiça em plena coerência com os princípios elaborados por Deus, de que somente recebemos o que merecemos. Não há arrastamento irresistível de alma para alma. Antes de continuarmos aqui, nós já chegamos a estudar nesses temas, mais filosóficos aqui do terceiro livro, falando sobre a ideia da alma não retrogradar, ou seja, a alma não retroage, a alma não deixa de ser aquilo que ela é, ela não deixa de perder aquilo que ela já conquistou. Mas, eventualmente, nós encontramos pessoas que durante muito tempo tiveram uma vida tranquila e depois, por uma situação qualquer, ela se mostrou diferente daquilo que ela era até então. Se transformou numa pessoa mais egoísta, numa pessoa mais viciosa, numa pessoa mais agressiva. E aí então a gente pensa, o que será que aconteceu com ela? Ela era uma pessoa tão boa. Por que será que ela se transformou nesse ser pior? E aí então, quando nós estudamos sobre a evolução e as conquistas do espírito, que o espírito então não volta a um estágio anterior, nós comentamos naquela ocasião exatamente isso, que muitas vezes nós conhecemos o espírito em determinadas circunstâncias, mas a partir do momento em que ele recebe certos estímulos, aquilo que de fato existe de conteúdo dentro dele se manifesta. Então é muito fácil, como dizem para nós os espíritos, sermos bonzinhos estando perto de pessoas boas, estando num ambiente que traz para nós segurança e tranquilidade. No momento em que nós mudamos de ambiente e começamos a encontrar ali pensamentos, sentimentos e estímulos diferentes daquilo que nós tínhamos até então, nós vamos nos adaptar àquela situação, na maioria das vezes, e vamos mostrar aqueles instintos, aqueles sentimentos e ideias que se encontravam então ali adormecidos. Então, na verdade, quando nós falamos que o espírito não retroage, é porque é uma afirmação técnica, mas na prática nós não conseguimos exatamente sondar a intimidade de cada indivíduo. Nós conhecemos as pessoas por aquilo que elas se mostram, e elas vão se mostrar diante de determinadas circunstâncias, como eu comentei com vocês. Nós tivemos experiências bastante dolorosas nessas últimas décadas, em especial aquelas mais críticas, onde nós vimos, por exemplo, indivíduos que viveram grandes catástrofes naturais, onde ali não apenas ele individualmente, mas sua família, seus amigos, sua comunidade, acabaram todos sendo atingidos então por essas calamidades, tendo ali destruição, desorganização
da estrutura social, e aí então cada um começou a agir de acordo com seus instintos. Teve até o caso, né, que eu sempre comento com vocês, quando lá em Nova Orleans, nos Estados Unidos, o furacão Katrina rompeu então aqueles diques, né, de proteção da cidade, fazendo com que houvesse ali uma grande inundação, né, bom dia, Vanessa, somada também, né, à própria tragédia do furacão. E aí então destruindo e desorganizando aquela sociedade, percebendo ali, por exemplo, né, que o fluxo de alimentos, o fluxo de mantimentos, água potável, abrigos e tudo mais, começou a ficar escasso, principalmente por ser uma região mais, vamos dizer assim, menos estruturada nos Estados Unidos, pelo fato de ter ali aquela região sul, onde houve ali a escravidão no passado e tudo mais. Inclusive essa foi uma das grandes críticas que o governo na época, o governo Bush, acabou sofrendo, né? Porque era uma região mais pobre, era uma região de negros, e por isso eles não receberam a devida atenção. Essa foi uma das críticas que acabaram surgindo naquela época. E aí então, naquele momento, o mais interessante é perceber que, diante de uma situação em que as pessoas tinham que escolher se elas sobreviveriam ou elas ajudariam a outras pessoas a sobreviverem, elas optavam por si mesmas. E aí então a manifestação ali do egoísmo, motivadas por esse instinto de sobrevivência, acabou prevalecendo. Então, enquanto tudo se encontrava de um modo organizado, tudo ficava bem. As pessoas respeitavam os sinais do trânsito, respeitavam a propriedade, respeitavam o direito do semelhante, pagavam seus impostos. De repente, uma tragédia daquela desestruturou completamente a sociedade. Aí virou cada um por si. Aí cada um começou a agir buscando os seus próprios interesses, e começaram então as agressões, começaram os saques, começaram os roubos, tiveram mortes provocadas por conflitos entre as pessoas, começou então aquela baderna toda. E é o que nós vemos hoje, né? Não precisamos ir muito longe também. Aqui na América do Sul, infelizmente, nós encontramos situações assim. Nós vemos, por exemplo, no Chile, com grandes conflitos, nós vemos na Bolívia, isso notícias atuais, notícias de hoje de manhã. Então, no Chile, aqueles conflitos na rua, pessoas quebrando tudo, colocando fogo nas coisas, protestando contra o governo. Você vai para a Bolívia, onde teve ali eleições, as pessoas protestando na rua da mesma forma. A gente vai ali para o Equador, também com protestos por causa de mudanças ali de decisões do governo. Você vai para a Venezuela e encontra tudo aquilo que vem acontecendo. Aqui no Brasil, há pouco tempo, coisa de 3 anos, em 2015, nós tivemos, né, a presença daqueles black blocs, que acabaram depois causando todo aquele tumulto nas ruas das grandes cidades, as polícias se mobilizando para poder controlar esse público todo. Aí nós saímos daqui da América do Sul e vai, por exemplo, lá por Oriente Médio, onde nós encontramos no Líbano as pessoas protestando. A gente vai para Barcelona, na Espanha, as pessoas protestando na rua também. A gente vai para Hong Kong, as pessoas também ali sendo atacadas, agredidas. Então basta nós desestabilizarmos a estrutura social que nós começamos a agir a partir dos princípios que nós temos, dos princípios que nós desenvolvemos até então. Aquela pessoa pacífica vai encontrar meios pacíficos de agir. Aquelas pessoas que trazem ainda aqueles instintos mais primitivos vão agir de forma primitiva. Então é bastante interessante a gente perceber, usando essas situações lamentáveis, de fato, mas utilizando-as como um laboratório vivo para vermos exatamente a natureza humana em ação. O que nós temos, né, são documentários a respeito de guerras no passado, né, onde nós pegamos, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, e nós encontramos ali situações das mais variadas. Em se tratando da personalidade humana, da natureza humana. É a violência, são as viciações, são os interesses individuais. A solidariedade acaba ficando em segundo plano, porque ali é o instinto de sobrevivência que acaba falando mais alto. Mas como foi colocado para nós aqui por Miramês, não há arrastamento irresistível de alma para alma. Então o indivíduo é aquilo que ele aprendeu a ser durante esse período do seu desenvolvimento. Bom dia, Marion. Continuando então para nós. Vamos lá. Bom dia, André.
O que buscamos, eu estou lendo o texto de Miramês aqui para nós, ilustrando a questão 845. O que buscamos pelos processos da vida, encontramos pelos processos da justiça de Deus. É o pedir e obtereis. É o batei e abrir-se-vos-á. A nossa predisposição é, pois, condicionamento de vidas e mais vidas que temos alimentado ideias, que tivemos alimentando ideias e acumulando forças, por vezes negativas, que sobem à mente. Olha só então essa questão que ilustra exatamente essas imagens que eu trouxe para vocês. Mais uma vez, a nossa predisposição é, pois, condicionamento de vidas e mais vidas que tivemos, alimentando ideias e acumulando forças, por vezes negativas, que sobem à mente. Daí lhe darmos o nome de predisposição instintiva, que a mente positiva recebe do centro da consciência e transforma em atos, até que o espírito descubra a fonte dos seus sofrimentos e passe a se corrigir, certo de que o Cristo constitui força indispensável, que obedece os meios de combater esses miasmas que turvam a alma e a cega. A doutrina espírita é o Cristo de volta, como fez no terceiro dia após o drama do Calvário, de modo que os seus braços de luz possam alcançar a humanidade inteira. As religiões do passado são, como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 23, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? As velhas religiões que se esqueceram da verdade glorificam a lei e pregam, de certo modo, as leis de Deus, mas esquecem de praticá-las no dia a dia, desonrando a Deus pela vivência. Mas Deus e Jesus mostram a elas, por meios variáveis, que já é época de viver o que se prega, sendo o exemplo à luz da palavra. Agora, com o despertamento mesmo parcial das criaturas, podemos dizer que querer é poder. Querendo, poderemos alcançar o entendimento que Jesus nos trouxe pela vontade de Deus. Então aqui, voltando para a nossa questão, depois dessa ilustração, nós vimos aqui então, que Kardec perguntou se as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do seu livre-arbítrio. Então, na verdade, ele vai agir de acordo com a sua vontade. Não adianta nós esperarmos escolhas sábias, imaginando que ele está impedido de fazer as melhores escolhas. Ele faz a escolha que ele deseja. E a partir do momento em que ele quer, ele pode. Sofrerá as consequências, porque aqui nós falamos do livre-arbítrio. Nós temos aqui outros temas, por exemplo, no nosso índice desse mesmo capítulo, falando em seguida sobre a fatalidade, aquilo que independe da vontade do espírito, falando sobre o conhecimento do futuro, e depois a gente vai fazer um resumo teórico do móvel das ações humanas. Ou seja, essas ações humanas que vão então começar pelo seu livre-arbítrio, pela sua vontade, pela sua capacidade de fazer escolhas, e depois analisaremos, pela lei de justiça, amor e caridade, as consequências dessas escolhas que o Espírito fez. Na questão 846, Kardec continua ainda trazendo para nós uma análise a respeito das diversas limitações que o Espírito pode ter para o exercício do livre-arbítrio. Então nós começamos com o nascimento, ou seja, aquela imaturidade biológica e psicológica do indivíduo que o impede de ter ali a plena liberdade de escolha. Depois nós falamos sobre as predisposições que também fazem com que o espírito seja limitado nas suas escolhas. E agora 846. O organismo não influi nos atos da vida, e se influi, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? Então, a partir do momento em que nós encarnamos, o nosso corpo físico vai exercer uma influência bastante poderosa sobre nós como espíritos que somos.
Porque, como espíritos, nós temos uma clareza de ideias e uma determinada liberdade de ação. A partir do momento em que nós estamos vinculados à matéria, ela vai então nos prender ao mundo material, vai nos trazer restrições não apenas com relação à nossa liberdade de ação e até mesmo com relação à liberdade de ideias. Porque as nossas ideias, os nossos pensamentos ficam obscurecidos com esse vínculo com o corpo físico. Nós estamos estudando isso de um modo mais prático ao falarmos, por exemplo, sobre mediunidade, ao falarmos sobre sonhos que trazem para nós experiências de intercâmbio com o mundo espiritual. Então são aquelas situações em que nós vivemos as experiências e quando nós voltamos ao corpo físico, agora fora do transe, fora desse estado de sono profundo, né, que nos leva ao sonho, nós então não nos lembramos daquilo que foi vivido. Então nós vimos ontem, por exemplo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, aquela questão de o médium se lembrar ou não se lembrar daquilo que o espírito trouxe através dele como instrumento mediúnico. Então o corpo, sem dúvida nenhuma, traz para nós um grande obstáculo. Aqui diz então Kardec, aqui dizem os espíritos para nós, falando sobre a influência do organismo. O espírito é certamente influenciado pela matéria, que pode entravar as suas manifestações. Eis porque, nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Mas o instrumento não dá faculdades ao espírito. Ou seja, né, não é o corpo físico que vai fazer com que ele seja mais ou menos inteligente. Na verdade, vai dar a ele mais ou menos liberdade. Porque o conteúdo, na verdade, pertence ao espírito. E continua dizendo que, de resto, é necessário distinguir, nesse caso, as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem o instinto do assassínio, é seguramente o seu próprio espírito que o possui e que lhe o transmite, mas nunca os seus órgãos. Aquele que aniquila o seu pensamento para apenas se ocupar da matéria, se faz semelhante ao bruto, e ainda pior, porque não pensa mais em se precaver contra o mal. É nisso que ele se torna faltoso, pois assim age pela própria vontade. Aí traz uma sugestão para nós, falando aqui sobre a influência do organismo. Essa questão ela é bastante atual, e nós temos hoje diversas pesquisas feitas por neurocientistas, por psicólogos, por psiquiatras, neurologistas, né, estudando sobre a influência do organismo no comportamento do indivíduo. E o alvo desses estudos acabam sendo exatamente aqueles serial killers, aqueles assassinos em série. Então, como nos Estados Unidos, né, esse tema é sempre muito presente naquela sociedade, né, porque fala ali dos grandes crimes, falam os filmes, mostram tudo isso, não que não haja indivíduos que se comportem assim em outros locais, né, que não cometam os mesmos tipos de crimes. Nós tivemos aqui outras situações, mas lá parece que existe assim uma exploração maior desses temas, né, inclusive pelo próprio meio científico. Então eles pegam aqueles assassinos em série que foram encarcerados, presos ali, né, inclusive em corredores da morte e tudo mais, e eles são levados então para laboratórios. E aí fazem análises, né, de imagens dos seus cérebros para analisar a estrutura cerebral, para saber exatamente que componente no seu cérebro se encontra ou desregulado ou com alguma deficiência que faça com que o indivíduo se comporte daquela forma. E aí então é curioso a gente observar que teve até um médico que fez uma experiência e ele notou uma determinada estrutura no cérebro de alguns serial killers e ele percebeu que no dele também tinha, porque ele queria fazer uma comparação. E ele ficou surpreso, percebendo que em termos de estrutura neurológica ele era tão passível de ser um criminoso quanto aqueles outros. E aí então, né, ele ficou surpreso porque não chegou a uma conclusão.
Então eram, por exemplo, regiões que traziam ali uma certa inibição para que o indivíduo se comportasse dessa ou daquela forma, e a partir do momento em que essa área foi afetada, ou essa área é afetada, o indivíduo tem uma predisposição, como nós já vimos anteriormente, a ter determinado tipo de comportamento, principalmente crimes, situações relacionadas à violência, que é aquele instinto primitivo mais antigo que nós temos, né? Basta nós vermos nos reinos inferiores, no caso do mundo animal, por exemplo, que a violência é uma reação natural. E a mesma coisa também é observada agora, inclusive aqui também no nosso país, como em todos os países, né? Quando nós temos ali geriatras. Né? A geriatria é uma especialidade relativamente nova que começou a se desenvolver a partir do momento em que a população começou a atingir uma idade mais avançada. E foi interessante que a partir desse estudo de pessoas com essas idades, mostravam ali uma certa mudança de comportamento. Como era o caso, por exemplo, da própria senilidade, né? E aí então começavam a ter comportamentos estranhos, começavam a falar com ideias diferentes do que tinha naquela época em que tinham ali uma vida mais ativa, uma vida mais saudável. Começavam ali a ter escleroses, né? Então já não tinham mais lembranças, ou se tinham lembranças, tinham comportamentos que eram completamente estranhos. Então, para quem já trabalhou, por exemplo, em casas de repouso, geralmente acaba observando algum comportamento, né, em que quando o cérebro começa a entrar num determinado estágio de degeneração, aqueles inibidores de comportamento acabam sumindo. E aí então ele se torna muitas vezes mais violento, muitas vezes mais sensível, muitas vezes mais depravado. E aí cria aquela série de... Exatamente, né? Cria aquela série de constrangimentos, coisa que o indivíduo não fazia no seu estado natural. Ou podemos ver a mesma coisa que acontece com as drogas, de jovens que acabam aí se envolvendo com drogas, ou mesmo qualquer pessoa, né, com drogas, com álcool, com qualquer tipo de substância que altere a sua capacidade de raciocínio. E o que vai acontecer? Os seus instintos, né, a sua predisposição instintiva vai se manifestar. Porque ele não tem ali aquele autocontrole, né? Porque na verdade a gente lembra que esse comportamento existe dentro de nós. A diferença é que nós conseguimos controlá-lo. Mas a partir do momento em que psicologicamente ou neurologicamente nós perdemos esse controle, essa predisposição volta a se manifestar. Então por isso que é colocado para nós aqui se o organismo influi nos atos da vida. Sem dúvida nenhuma. E ele coloca assim para nós, inclusive, né? Falando aqui, né, mas o instrumento não dá faculdades ao espírito. Então se por acaso, né, a gente vai dizer assim, olha, aquele jovem se comportou daquela forma porque ele bebeu, foi a bebida que fez isso com ele. Então é uma ideia que nós temos hoje de culpar a carne, né? A tentação da carne, a carne é fraca. É a velha expressão que todos nós conhecemos, né? Então ele tem esse comportamento porque o corpo físico dele fez com que ele se tornasse um criminoso. O corpo físico dele fez com que ele se tornasse um depravado. O corpo físico fez com que ele se tornasse uma pessoa desequilibrada. Mas que, na verdade, todas essas predisposições já havia dentro do indivíduo, porque da mesma forma que vai trazer esse desvirtuamento do seu comportamento, também não vai trazer para ele a ideia de valores que ele não possui. Então não é pelo fato dele ter um corpo mais perfeito, um corpo mais saudável, que ele vai se tornar uma pessoa generosa. Se os cientistas procuram, por exemplo, eles costumam fazer isso junto aos criminosos, mas e se pegassem, por exemplo, ali um grupo de pessoas que eram caridosas, pessoas que eram generosas e fizessem uma análise neurológica para saber se existe algum centro no cérebro que colocasse, desse a ela essa predisposição. Isso não foi analisado. Então é a mesma coisa, se nós pegássemos Albert Einstein como espírito, não naquele corpo que nós vimos, aquele corpo mirrado que ele tem, aquele homem com aquela expressão engraçada. Se nós pegássemos o mesmo Albert Einstein e colocássemos num outro corpo,
Um corpo que tivesse uma estrutura neurológica limitada, ele teria condições de manifestar a inteligência dele? Será que ele se tornaria mais inteligente? Então, como eu comentei com vocês, né, assim que Einstein morreu, o corpo dele foi então explorado pela ciência. Pegaram o cérebro dele, fatiaram para fazer uma análise detalhada e, por incrível que pareça, surpreendentemente não acharam nenhum detalhe que o cérebro dele tivesse a mais para fazer com que ele fosse inteligente. Porque a ideia que se tinha era exatamente essa. Ele se tornaria mais inteligente porque o cérebro dele era privilegiado. E aí nas brincadeiras populares dizem, né? Aquela pessoa tem uma boa memória, ou aquela pessoa é inteligente porque ela tem uma cabeça grande. E aí então, entrando agora no tema com mais seriedade, nós vemos então o espírito como sendo o centro das virtudes e o centro do conhecimento. Flávio colocou, né, teve um dia que estava ouvindo um programa da CBN, nos sábados, né, 50 anos mais ou menos, e tinha uma reportagem sobre o aumento da incidência de algumas doenças. Um médico entrevistado afirmou que o aumento era devido exatamente ao aumento da idade. Então, assim, algumas dessas doenças vão surgindo, né, inclusive, né, Flávio, não apenas na medicina humana, mas na própria medicina veterinária também nós temos agora veterinários geriátricos. Porque com essa qualidade de vida que os animais estão tendo, principalmente os animais domésticos, eles estão vivendo mais e estão sofrendo as consequências, sofrendo as doenças da idade. Então é o caso, por exemplo, de animais que vivem esclerose, animais que estão com artrite. Olha só que interessante. Começam a apresentar a mesma coisa, problemas renais, problemas de doenças, né? Animais com diabetes, por exemplo. Animais que trazem ali cegueira. Enfim, né? Nem sacrificava antes, né? Os animais morriam naturalmente pela própria dieta, pelo próprio modo que eles viviam. Hoje, como são mais cuidados, né? Então eles acabam tendo uma atenção maior. Bom dia, professor. Então ele acaba tendo uma atenção maior. E aí começam a observar doenças em que até então não tinham. Ou que se apresentava com muito maior raridade. Vamos aqui então analisar agora Miramês, que isso aqui é interessante, esse trecho, que é colocado para nós aqui sobre a influência da matéria, porque fala essa questão do livre-arbítrio. Andréa colocou, né? Mas se o corpo físico está deficiente, como nos casos dos mentalmente gravemente doentes, a pessoa não tem discernimento para fazer suas escolhas. Nesse caso, o espírito responderá pelos seus atos distorcidos. O que é colocado para nós, Andréa, por exemplo, entende assim, o que é colocado para nós numa questão que já foi mostrada por Kardec, que eu vou até pegar para você aqui agora, estou com o livro dos Espíritos aberto, a gente vai para lá, para poder analisar sobre a questão da influência da matéria, e ele fala sobre a loucura. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só achar aqui. Relações além túmulo. Está aqui, ó, idiotia e loucura. Vou pegar aqui alguns trechos rápidos para a gente poder fazer uma análise. Ele diz assim: a opinião de que os cretinos e os idiotas têm uma alma de natureza inferior tem fundamento? Então, da mesma forma que você perguntou, se nesse caso o comportamento dos indivíduos influenciados por um corpo, por um cérebro, por exemplo, deficiente, eles cometem alguns atos, né, que são crimes morais, crimes da sociedade, de que forma que eles devem ser analisados? Inicialmente a gente lembra que a própria sociedade já analisa de um modo diferente. Quando o indivíduo comete um ato, um crime, e ele demonstra algum tipo de doença mental, ele é tratado diferente de um criminoso comum. Ele vai para um hospital penitenciário, onde ele fica ali tratado de um modo diferente. No caso do espírito, então, quando ele reencarna, ele vivencia essa prova, a família e a sociedade também vivenciam essa prova. Mas da mesma forma que nós colocamos aqui, falando sobre cretinos e idiotas, se o fato deles se comportarem daquele jeito, isso diz respeito à inferioridade da alma? A resposta não.
Eles têm uma alma humana, frequentemente mais inteligente do que pensais, e que sofre com a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar. E aí perguntando, qual o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? São espíritos em punição que vivem em corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem com o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desprovidos ou defeituosos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma questão que diga respeito ao que você colocou sobre essa questão do crime. Qual é a situação do espírito na loucura? Aí mostra para nós aqui o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente as suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria. Mas encarnado, encontra-se em condições totalmente diferentes e na contingência de não a fazer, senão com a ajuda de órgãos especiais. Que uma parte ou conjunto desses órgãos sejam alterados e a sua ação ou suas impressões no que respeita a esses órgãos ficam interrompidos. Se ele perde os olhos, fica cego. Sem os ouvidos, fica surdo, etc. Imagina agora se o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade for parcial ou inteiramente atacado ou modificado. Fácil será compreender que o espírito, só tendo então ao seu serviço órgãos incompletos ou alterados, deve entrar numa perturbação de que por si mesmo e no seu foro íntimo tem perfeita consciência, mas cujo curso já não pode deter. Então a gente vê aqui que a influência nesse caso limita o seu livre-arbítrio, porque ele age instintivamente. E aqui depois foi perguntado para nós, qual a razão por que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento a que está submetido e pela impotência para manifestar-se livremente. Por isso busca libertar-se por intermédio da morte. Aí depois aqui embaixo, deixa eu pegar aqui um outro trecho, porque fala sobre o suicídio. Deixa eu ver aqui. Influência do organismo. Porque ele trata do suicídio relacionado com a loucura. Deixa eu ver se eu encontro aqui a questão. Que fala sobre ali se o indivíduo ele carrega a culpa por aquilo que ele fez. Se é desculpável no caso de um crime. Tem esse caso sim, Flávio, eu me lembro dele. Mas aqui eu não me lembro agora qual que é a questão. Mas ela diz assim, de um modo genérico, ela diz assim que se o espírito responde nesse caso com a mesma intensidade, um caso de suicídio, por exemplo, se ele cometer esse ato motivado, por exemplo, pela loucura. E aí então dizendo que o espírito ele acaba não tendo discernimento. Ele não tomou aquela decisão com a clareza das ideias. Então ele é desculpável por esse motivo, mas mesmo assim o espírito acaba sofrendo todos esses constrangimentos. Tá? Então o corpo traz essa influência. Essa influência limita ou interfere no livre-arbítrio do indivíduo. E aí então para ele é uma prova, porque como foi mostrado para nós aqui, no seu estado de libertação, o espírito tem plena consciência do que aconteceu, mas ele vê, quando ele se encontra ali ligado ao corpo físico, completamente impedido na sua decisão. Nesse caso não existe o livre-arbítrio para ele, ou existe um livre-arbítrio muito, mas muito limitado, que nós não temos condições de avaliar, porque não é possível sondar a mente daquele indivíduo. Somente ali os espíritos, que são os instrutores, que podem ali acompanhar a trajetória daquele indivíduo. Então nesse caso ele porque nós temos nas situações de livre-arbítrio que nós vivemos, temos dois pontos importantes a analisarmos. São os atenuantes e são os agravantes. Os atenuantes são aquelas situações que diminuem a responsabilidade do indivíduo. Se ele se encontra mentalmente perturbado ou influenciado
por um corpo físico deficiente, ele recebe esse atenuante. Porque, embora ele tenha essa tendência, ele não tinha clareza de raciocínio. E o agravante nesse caso é o indivíduo, por exemplo, que se encontra saudável, tendo conhecimento de causa e mesmo assim faz essa escolha para agir. A quem muito foi dado, muito será cobrado, então ele acaba depois sofrendo as consequências com mais peso, com maior peso. Enquanto aquele que toma essa decisão sem clareza, ou comete aquele ato sem clareza, ele é desculpável por isso, vamos dizer assim. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, o indivíduo que comete um crime influenciado pelos espíritos. Ele tem uma parcela de culpa pelo fato de se comportar daquela forma e de se vincular com aqueles espíritos que acabaram levando-o àquele comportamento. Mas, num estado normal, ele não cometeria o crime. Então ele recebe muito mais a culpa por se comportar dessa forma no seu dia a dia e abrir espaço para essa influência do que o crime propriamente dito. Deixa eu ver aqui. O Hermes colocou, né, nada deixa de ser resgatado, apenas atenua a culpa. Atenuante, não é absolvição. Esse é o detalhe. O atenuante significa você diminuir o peso por circunstâncias diferentes. Mas se o espírito entra naquela situação, ele não é desculpável por isso. Deixa eu ver aqui. Regina está com problema de som. Ok. André colocou, né, minha dúvida não é o resgate, é o ajuste no plano espiritual. Ele não é responsável pelos seus atos. O detalhe, Andréia, é que, conforme foi colocado para nós, no plano espiritual, observe aqui então, deixa eu voltar aqui para a questão que eu apresentei para vocês agora há pouco. Peraí. Está aqui, ó, na questão 377. Após a morte, o espírito se ressente da perturbação de suas faculdades? Ele pode ressentir-se durante algum tempo, até que esteja completamente desligado da matéria, como o homem que, ao acordar, se ressente por algum tempo a perturbação em que o sono mergulhara. Não é isso que eu queria ver. Aqui fala sobre a influência, né? Eu queria trazer para vocês sobre a clareza do espírito, né? Deixa eu ver aqui. Tararã. E aqui não trouxe a questão que eu queria mostrar para vocês. Mas de qualquer forma, né, a gente viu aqui então que depois a gente pode até fazer uma pesquisa mais detalhada para trazer essa questão para nós. Tá. Aqui no caso 373, né, qual é o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? É uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão. Aqui fala sobre genialidade, né, no caso do estado anterior e tudo mais. Mas enfim. André tinha perguntado então aqui mais uma vez, só para poder complementar, né? Não é o ajuste no plano espiritual. Pois é, o espírito então ele traz ali, né, no seu grande aprendizado, o constrangimento por ter se comportado daquela forma. A forma como isso também é julgado no plano espiritual, ela é muito relativa, porque nós, da nossa parte, não temos condições de avaliar qual é exatamente o estado natural daquele espírito. Mas se os crimes que ele cometeu, se os atos que ele praticou, se são julgados no plano espiritual, são de acordo com a capacidade que o espírito tem de avaliar aquela situação. O Flávio colocou, né, daquela comunicação de o céu e o inferno, dizeis ser uma punição à vossa condição atual? Acaso não a escolhestes? A resposta não. Como pode vossa atual existência servir ao vosso adiantamento no estado de nulidade em que vos achais? Para mim não há nulidade, pois foi Deus quem me impôs esta contingência. Então, contingenciando ali a sua liberdade de ação, limitando a sua liberdade de ação. Né? O modo como são feitos esses julgamentos, Andréa, eu não me lembro se nós já chegamos a ver alguma coisa no livro de André Luiz que mostrasse alguma situação assim.
de alguém que tivesse cometido um crime, e depois no plano espiritual de que modo ele foi julgado. Eu não me recordo exatamente. A Gerina colocou no capítulo 5 do Evangelho, no capítulo 4, fala sobre suicídio e loucura, né? Se ele é desculpável ou não. Vamos dar uma chegadinha rápida lá? Pegando aqui rapidamente, só um instantinho, que é bom a gente complementar, porque esse assunto ele é bastante complexo, né? E nós vamos tentar encontrar aqui as melhores respostas. Deixa eu ver. Pegando aqui o meu Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 5 aqui sobre a questão do suicídio, tormentos voluntários, suicídio e loucura. Vamos lá, estou aqui nele. Vamos ler aqui rapidamente então. Diz assim para nós: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero. É evidente que essa força que o leva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que poderiam perturbar. Deixa eu ver aqui. O mesmo se dá com o suicídio, item número 15. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Então, assim, mesmo que o espírito tenha, no caso do suicídio, praticado esse ato, é um ato que ele tem tendência para isso, né? Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes para o seu sofrimento, facilmente adquire paciência. Deixa eu ver mais aqui. Aqui fala sobre os afrouxadores, propagação da ideia. Só um instantinho. Aqui ele não traz nada específico sobre esse detalhe, né, juntando as duas situações. Uma pessoa que está com a vida completamente desequilibrada não tem calma nem serenidade para pensar, muito menos para escolher acertadamente, né? Então, o que a gente observa nessa situação não é o ato final, o ato de loucura que ele pratica. É exatamente ele ter vivido de tal forma que o levou a essa situação. Porque quando nós analisamos o ato em si, nós já chegamos a falar sobre isso, nós vemos uma circunstância acontecendo naquele momento. E nós analisamos toda a vida da pessoa naquele momento. Então, se ela se encontra desequilibrada, se ela se encontra embriagada, se ela se encontra no estado de perturbação, deixando ali a sua clareza de raciocínio, né, obscurecida, a gente vai dizer, ele fez isso porque ele estava desequilibrado. Mas o que é analisado não é apenas o ato em si, que ele vai responder por isso, de acordo com a sua condição, mas foi todo o caminho que ele percorreu para chegar naquela situação. Muitas vezes uma vida desregrada, uma vida desequilibrada, uma vida cheia de viciações, uma vida de irresponsabilidade que culminou naquele desequilíbrio que ele vivenciou e que trouxe aquela consequência dolorosa. Mas todo o caminho que ele percorreu para chegar até lá, isso também acaba sendo avaliado. Coisa que para nós, aqui do nosso ponto de vista, não faz diferença, porque só é analisado aquela situação. Aí vai dizer, coitadinho, ele estava tão enlouquecido que ele cometeu aquele ato. Só que antes dele entrar naquele estado de loucura, ele teve um comportamento saudável, mas fez escolhas equivocadas. Então ele fez o mau uso do livre-arbítrio que trouxe aquele agravamento. E aí depois, para analisar a vítima, para analisar aquilo que ele fez, aí nós teremos que entrar depois, né, em outras
em outras situações que nós não temos acesso, para saber exatamente de que forma que aqueles indivíduos se atraíram, qual é o merecimento de cada um, mas a gente tem que analisar o conjunto, a forma como o indivíduo vivenciou a sua trajetória para chegar naquela situação. Por isso ele vai ser analisado, e não apenas no ato em si. Então vem a pergunta, né? E se ele já nasce desse modo? Nós analisamos isso agora há pouco, Hermes, falando que o indivíduo ele traz as suas tendências, né? Lá na questão 845 nós vimos isso, na 846 na verdade, que fala sobre a predisposição do indivíduo, né? Então ele reencarna daquela forma. Então o que nós vimos aqui é a mesma coisa, né? O indivíduo que pratica determinadas situações, ele acaba sendo, de certa forma, instrumento da justiça divina, mas ele o faz sem que ele tenha controle sobre as suas ações. E é aí que está o grande constrangimento que ele vivencia. Que, como nós vimos agora há pouco lá nas questões sobre a influência do organismo sobre o espírito, nós vimos então que ele tem clareza quando se encontra libertado da matéria, mas durante a sua encarnação ele não tem controle. E para isso está para ele a punição. De que modo que isso depois é visto no plano espiritual, aí nós não sabemos. Mas certamente ali é para ele um grande constrangimento, porque no estado natural ele não praticaria aquele ato. Mas no estado desequilibrado ele pratica e se vê fazendo isso. Isso é que é o mais complicado. Pois é, isso a gente não tem como saber, né? Deixa eu ver aqui, a Angelina colocou para nós o item 17. Deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. O Espiritismo tem ainda a esse respeito outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus que proíbe o homem abreviar sua vida. Deixa eu ver aqui. E aqui ainda fala sobre o suicídio, Angelina. E aqui não fala sobre alguém que tomou essa decisão de modo desequilibrado. Aqui só fala mesmo sobre o suicídio. Mas de qualquer forma, está então feita essa análise. Nós líamos aqui ainda, continuando então aqui o texto que nós estávamos lendo, né? Deixa eu ver aqui, né, o grande X da questão é que não é todo mundo que tem a oportunidade de ler ou saber algo sobre o mundo espiritual, né? Pois é, o grande X da questão é que ninguém se preocupa em estudar nada sobre o mundo espiritual, né? Preferem, né, viver ali as fantasias, né, ou as ideias dogmáticas sobre o mundo espiritual sem analisar esses detalhes, né, esses mínimos detalhes que a doutrina permite que nós estudemos, né? Então, todos esses textos que nós lemos, esses casos que vão se apresentando, vão ampliando um pouco mais a nossa visão sobre essas situações, mas nós não temos como analisar todos os detalhes, todos os pormenores, né? Então muitas vezes até criticam, né? Poxa, mas o Espiritismo responde tudo, não é capaz de responder tudo isso? Não, não é responde tudo. Dá para nós uma ideia geral, mas as particularidades de cada caso vai trazer para nós ainda alguns enigmas, porque nós temos que conhecer, como temos visto recentemente, o caso de um modo completo, analisando, por exemplo, lá no passado, tudo o que aconteceu lá atrás, todos os seus desdobramentos, para chegar na condição atual, ter ali depois o ápice daquela situação e analisar depois as consequências disso tudo. Então, esses atenuantes e esses agravantes vão sendo ajustados, né? Pois é, porque esses detalhezinhos nós não temos como saber. Porque cada espírito tem ali uma situação, né? De pegarmos uma situação hipotética e criarmos uma análise, vai ter certamente ali atenuantes e agravantes que vão sendo classificados depois. Diz aqui para nós o texto, só para finalizarmos. Deixa eu ver aqui que nós vimos. Era aqui o trecho que falava sobre a influência da matéria, né? Então eu lia para vocês.
Está aqui, 846, vamos lá. A matéria tem grande influência sobre o espírito. Entretanto, esse deve esforçar-se para a sua devida libertação, e para tanto deve renunciar a muitos impulsos que os instintos animais o possam envolver. A alma encarnada é capaz de grandes coisas, desde quando começa a verdade. Jesus desceu à terra dos planos resplandecentes para dotar de poderes a alma envolvida na carne, visando a disciplinar as investidas inferiores. A matéria precisa de nós como precisamos dela. Ela veio da mesma fonte divina de onde viemos. Matéria e espírito se confundem por serem ordinárias da mesma fonte, originárias da mesma fonte. O que separa um do outro é o que chamamos de tempo de evolução. A matéria pode embaraçar as manifestações do espírito, mas se não fosse ela, como testar a alma nos caminhos a percorrer? Todos os impulsos instintivos, toda a vontade, todos os feitos da alma envolvida na carne, vêm do espírito. Porém, a matéria gávea da alma, aqui ele tem aqui uma rodapé, né? A matéria que aprisiona, né? Porém, toda a matéria gávea da alma influencia pelas baixas vibrações, de modo que a luz viva no clima das trevas. Enquanto o espírito não se emancipar das paixões inferiores, ele ainda receberá e acomodará na mente influências negativas do plano inferior em que habita. Nessa luta, matéria e espírito, um prendendo o outro, um prendendo e o outro libertando, aparece no cenário do mundo e no ambiente dos corações dos homens e almas na terra. O Mestre Jesus, para nos ajudar a ficarmos livres de todas as influências do plano físico. Quantos já se tornaram livres conhecendo a verdade com o Cristo despertado no coração? Muitos e muitos. Para reconhecer que Jesus é o Cristo que havia de vir, basta uma simples olhada no próprio Evangelho. Com seus feitos, nunca houve no mundo nada igual. João anotou no capítulo 9, versículo 32. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Pelo exame do Velho Testamento, podemos ver como era sua vida praticando feitos como esse. É o Filho de Deus operando maravilhas, e é esse mesmo Jesus que nos trouxe os meios de nos libertarmos da influência da matéria, cuja prisão muito nos serve para despertarmos os dons da vida que Deus nos deu. Cabe ao ser humano, mesmo em ambiente negativo, esforçar-se para escolher o bem e viver o amor, e é desse esforço que a luz passa a surgir. Para reconhecer uma alma, o caminho é verificar a sua vida. Os seus feitos dizem o que ela é, porque não é a matéria nem tampouco o ambiente que exercem a ação, mas a alma que se movimenta na carne. As influências são necessárias como campo de luta, como escola. O verdadeiro aprendizado é individual, dado a cada um segundo suas obras. O homem que faz esforço para melhorar espiritualmente recebe assistência dos bons espíritos, sendo induzido para os melhores caminhos. O organismo é certo que traz certa influência, contudo o espírito é o comandante, não a matéria. Jesus já dizia que é necessário o escândalo, mas afirmava, ai daquele por quem o escândalo vier. E nós dizemos, é necessária a matéria, mas ai daquele que se entregar à sua influência, em aumentando os impulsos negativos oriundos de baixa vibração do físico. Então está aqui o comentário de Miramês para essa questão da influência da matéria. Avançando aqui para nós, 847. A alteração das faculdades tira do homem o livre-arbítrio? Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, perde o domínio do seu pensamento e desde então não tem mais liberdade. Essa alteração é frequentemente uma punição para o espírito, que numa existência pode ter sido vão e orgulhoso,
fazendo mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. Mas o espírito sofre esse constrangimento, do qual tem perfeita consciência. É nisso que está a ação da matéria. Que nós já vimos, né? 848. A alteração das faculdades intelectuais pela embriaguez desculpa os atos repreensíveis? Não, pois o ébrio voluntariamente se priva da razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, comete duas. Aqui é uma que eu acho bem interessante também, 849. Qual é no homem em estado selvagem a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade em certas coisas. Mas, como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu, que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que fazes. Então aqui, mostrando para nós a maturidade do espírito. Inclusive nós já chegamos a ver, trouxe para vocês aqui certa vez, né, falando sobre aquela ideia, né, quem é mais culpável, aquele selvagem que é canibal ou aquele civilizado que comete um crime na sociedade. E aí então, né, o que foi colocado pelos espíritos é exatamente aquele que é mais civilizado, porque embora seja um ato que para nós é uma atrocidade, isso faz parte dos instintos primitivos daquele indivíduo naquele grupo. Já aquele esclarecido, vivendo ali sob um regime de leis, sendo estudado, tendo conhecimentos e tudo mais, aquilo acaba agravando o resultado das suas ações. E depois aqui no 850, para finalizarmos, a posição social não é às vezes um obstáculo à inteira liberdade de ação? A resposta é bastante clara. No mundo tem sem dúvida as suas exigências. O mundo tem sem dúvida as suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade dos poucos esforços que fazeis para superar os obstáculos. Então, a posição social, sem dúvida nenhuma, ela traz para nós ali muitos obstáculos à nossa liberdade de ação. Mas a pergunta é, né, o que exatamente nós gostaríamos de realizar que acaba sendo impedido por essa restrição social? Então, o indivíduo que perde essa liberdade de ação, ele perde a liberdade, inclusive, a liberdade de pensamento e de consciência que nós conversamos, né? Ou pelo menos de manifestar as suas ideias. Quantas vezes nós temos hoje, né, conflitos de grupos tratando de gêneros, grupos tratando de etnias, grupos tratando de religiões, de ideologias políticas e sociais. Então o indivíduo acaba vivendo num determinado ambiente em que ele acaba ficando ali com o seu livre-arbítrio bastante restrito ou até mesmo limitado. Nós já vimos, inclusive, né, sempre comentamos sobre isso, no caso, por exemplo, de uma mulher vivendo numa sociedade islâmica radical, em que ela fica completamente ali nula diante daquela sociedade. Quando nós vemos uma reportagem, um documentário, um filme, né, que fala sobre a vida nesses locais, nós vemos aquelas mulheres vestidas com a burca, né, aquela roupa que acaba tampando praticamente tudo. Algumas sociedades permitem que elas mostrem o rosto, outras que só mostrem os olhos, outras que nem mostrem os olhos. E ali então, quando nós olhamos aquela imagem, a gente sempre pensa assim, né? Poxa, mas que sociedade mais agressiva que impede as pessoas de agirem com liberdade. Mas quando nós olhamos aquela pessoa, nós temos que lembrar que ela, como todos nós, temos ali sonhos, desejos, tendências, ideias que nós gostaríamos de manifestar e não podemos. Então essa restrição que nós encontramos nessas sociedades tem ali também a sua razão de ser.
é uma liberdade que acaba sendo tolhida por uma necessidade evolutiva do espírito. Geralmente, quem tem a liberdade privada numa determinada encarnação é porque fez o abuso, porque abusou dessa liberdade numa existência anterior. Porque a lei de causa e efeito, ela sempre traz essas compensações. E essas compensações fazem parte de um projeto evolutivo. Então, muitas vezes, o indivíduo perde a sua liberdade, no caso de uma sociedade que tem intolerância, por exemplo, com a homossexualidade, intolerância com etnias diferentes, né? Uma sociedade, por exemplo, que não tolera negros, não tolera estrangeiros, indivíduos que têm as suas religiões, que não podem se manifestar abertamente, acabam também tendo essas dificuldades. Então nós vemos assim em várias e várias situações a liberdade sendo tolhida por um grupo maior, fazendo com que esse indivíduo, de certa forma, sofra por isso. Porque é um sofrimento você não poder manifestar a sua personalidade na sua totalidade, na sua integralidade, né, digamos assim. Então, por isso, quando é colocado aqui nessa questão, deixa eu voltar aqui para ela, se a posição social não é às vezes um obstáculo à inteira liberdade. Aí coloca que o mundo traz para nós ali as suas exigências. Mas Deus é justo e tudo leva em conta, mas nos deixa a responsabilidade dos poucos esforços que fazeis para superar os obstáculos. Então nós temos assim, né, que embora nós reclamemos pela liberdade de ação, liberdade essa que acaba nem sempre sendo concedida, é importante a gente lembrar que o pouco que nós temos para poder agir deve ser bem aproveitado. E que nem isso muitas vezes nós aproveitamos. Eu posso não conseguir agir plenamente, mas o pouco de espaço que eu tenho deve ser bem aproveitado. E bem aproveitado não no sentido de complicar cada vez mais a minha situação, mas para aproveitar exatamente para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Mas para agir dessa forma é importante que nós tenhamos consciência sobre o objetivo dessas situações, a consciência da nossa condição de espíritos imortais numa encarnação que tem o objetivo da evolução. Então, sem essa consciência, a gente vai agir de um modo automático, passando a vida lamentando por aquilo que nós não podemos fazer. E aí nós entramos em várias situações, né, como eu falei para vocês, na nossa sociedade hoje, ninguém é capaz de agir plenamente. Nós temos leis que regulam as nossas ações na convivência com a sociedade. E como se não bastasse essa parte jurídica, essa parte da própria organização social, nós temos também a própria diferença de ideias, que vão impor em nós limitações. Que você vai querer levantar a sua voz para expressar a sua ideia, e você não vai ser ouvido. Você vai querer agir de alguma forma para poder ali exteriorizar pontos da sua personalidade, não vai poder. Exercer a sua crença de um modo pleno e também não vai conseguir. Então o mundo que nós vivemos hoje, como eu comentei com vocês no início, ele é um mundo de provas e expiações que não permite para nós tantas liberdades. Tanto é assim que nós mesmos, em existências anteriores, pelas escolhas equivocadas que nós fizemos, trouxe para nós então, né, no passado, o passado trouxe para nós aqui no presente as provas e expiações que para nós já é uma restrição. O fato de um indivíduo ter ali uma relação afetiva, um casamento, por exemplo, e ter a sua liberdade completamente tolhida pelo seu parceiro, pela forma como você vive e tudo mais, já é uma consequência do passado. Porque do contrário, né, como eu sempre comento com vocês aquele verso que eu acho tão bacana, né, daquela música da Legião Urbana, a disciplina é liberdade. Se nós agimos com disciplina, nós sempre teremos liberdade de ação, ainda que seja uma liberdade restrita à nossa condição de espíritos em provas e expiações. Mas a indisciplina sempre vai nos trazer uma consequência. A indisciplina vai trazer uma consequência compatível com a natureza dessa indisciplina. Então, ser indisciplinado vai trazer para nós restrições. Restrições impedem o nosso livre-arbítrio. Se eu vivo
com liberdade, com disciplina, e essa disciplina é muito mais no campo moral. Porque essa disciplina vai conter os meus impulsos inferiores, vai fazer com que eu tenha um comportamento que vai me trazer benefícios, e essa disciplina vai me trazer então cada vez mais liberdade. Quanto mais equilibrado eu ajo numa sociedade, por exemplo, eu sou um bom motorista e eu vivo bem na minha sociedade respeitando todas as regras. Eu posso ir para qualquer lugar e fazer o que eu quiser. Porque o que eu quiser, se encontra dentro do respeito aos limites da própria sociedade. Numa relação, por exemplo, num casal, ele pode dizer assim, eu posso fazer o que eu quiser. Mas tudo que eu faço é respeitando a pessoa com quem eu convivo. Eu tenho respeito pelos meus momentos, eu tenho respeito pelos momentos dela, eu respeito suas opiniões, respeito o seu espaço, então eu posso fazer qualquer coisa. Porque aquilo que eu faço não é uma agressão. E esses limites, Hermes, não são limites que restringem a liberdade, são os limites que equilibram essa liberdade. Porque você pode dizer assim, olha, eu vou sair amanhã. Onde você vai? Ah, eu tenho um compromisso naquele curso que eu vou. Ok. Respeito o parceiro, respeito a parceira, respeito o espaço, respeito a relação. Agora, olha, eu vou amanhã, vou sair amanhã. Onde você vai? Ah, eu vou na balada com os meus amigos. Você acabou de ofender aquela pessoa com quem você convive. Porque esse ambiente que você vai, certamente, vai trazer circunstâncias de desrespeito àquela pessoa. Então essa disciplina que nós estamos vivendo, quanto mais disciplinados dentro dessas regras morais, e foi exatamente o que nós lemos naquele texto inicial, né, que quando nós começamos esse capítulo, que falava então que no início éramos movidos pelo instinto. O homem velho usava o livre-arbítrio. Aquele espírito puro já tinha superado o livre-arbítrio, porque ele agia com plena liberdade, junto em afinidade com a consciência divina. Então esse é o caminho que nós estamos percorrendo. Quanto mais disciplinado o espírito é, mais liberdade ele tem. Parece um contrassenso, parece um paradoxo, né? Que quanto mais você se disciplina, mais livre você é. E é assim mesmo. Porque essa disciplina faz com que você respeite, que você seja respeitado nos seus direitos, mas que você também tenha responsabilidade com os seus deveres. Agora, uma sociedade em que todo mundo age do modo que quer agir, aí certamente nós teremos ali, na verdade, a manifestação dos nossos princípios inferiores. E aí a gente pode imaginar o caos que isso vai virar. Então, mas depende muito, Andréia, quando a gente fala assim, alguém que diz que tem dificuldade para ser disciplinado, tem que analisar exatamente quais são as dores que o tocam, né? Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme de ser disciplinado no meu trabalho. Mas espera aí, por quê? Porque você é egoísta? Porque você é rebelde? Porque você não respeita nada? Porque o funcionário disciplinado é aquele que segue as regras da empresa, ele concordou com isso. Numa relação familiar, ser disciplinado, por exemplo, é o quê? Respeitar o espaço de todo mundo. Manifestar suas ideias com respeito ao outro. Aquele familiar que é indisciplinado, o que ele é? Egoísta, rebelde, agressivo. Então quando a gente diz assim, eu tenho dificuldade de ser disciplinado, então tem que ver os valores. Porque aí sim a gente vai começar a encontrar todas as situações difíceis que nós criamos, situações essas que são criadas exatamente pelos nossos impulsos mais inferiores. Aqueles princípios mais primitivos que nós temos. E o instinto primitivo nós agimos em função, né, daquele egoísmo presente dentro de nós ainda. O Hermes colocou, né, mas aí também vai depender da pessoa, né? Posso estar em um meio desfavorável e me portar com dignidade, sim. E a pergunta é, né, o que eu vou fazer nesse meio? É uma necessidade estar lá? Muito bem, eu vou estar lá. E essa dignidade diz respeito exatamente a essa disciplina. Tem gente que para parar de fumar tem que tomar medicamentos, né, consultar médico, etc. Né? O pior é que continua fumando. Pois é. Aí começou, né? Aí já começa a entrar uma série de dificuldades que cada um tem.
Mas enfim, pessoal, aqui nós falamos então sobre o livre-arbítrio, que foi o tema que nós estudamos hoje. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para ver o nosso roteiro. O próximo tema que nós vamos falar será fatalidade, que também é um tema bastante complexo para nós, né? Porque fatalidade, quando que exatamente existe a fatalidade? Aquela programação para que as coisas terminem daquele jeito sem que nós tenhamos